Bom, então, cumprimentando a todos, declaro aberta a sessão, passo a palavra do secretário para pregão dos processos. Na pauta dos processos eletrônicos, relator Dr. José Murilo de Moraes, segundo votante, juiz convocado Gessé Cláudio Franco de Alencar, terceiro votante, desembargador Jorge Berg de Mendonça. O primeiro é o 16 da pauta, é um AIRO 10.703-08-2016, inscrito Dr. Tiago de Almeida Mendonça, pela agravante executada. Pois não, doutor Murilo. Bom, eu estou... Conheço do agravo de instrumento, no mérito dou-lhe provimento para destrancar o recurso ordinário, do qual também conheço, mas no mérito nego-lhe provimento. Então, destranquei negando provimento ao recurso ordinário. Pois não, doutor. Perfeitamente, excelência. Primeiramente, boa tarde, senhor presidente, senhor relator. Cumprimento todos os julgadores aqui presentes, doutor Gessé, ilustres advogados e servidores públicos. Como a admissão, a proposta de voto atende parcialmente, pois determina a admissão do recurso ordinário, superando uma questão de índole processual e superada, de fato, em razão de resolução expressa do TST sobre o tema, cumpre aqui tecer algumas considerações acerca da diferença das funções exercidas pela figura do professor e do preceptor. O preceptor, ele figura como uma figura decorrente do ensino à distância, modalidade ofertada pela Universidade de Uberaba, que é aqui a minha constituinte, e é uma figura que fica absolutamente responsável por questões atinentes à parte administrativa do curso, qual seja, interlocução com alunos para a resolução de questões administrativas, como cobrança de mensalidades, etc., acesso ao ambiente virtual de ensino, apenas para que sejam municiados ali alguns dados de materiais pedagógicos, e aqui cumpre ressaltar que a elaboração desse material ela fica toda a cargo da coordenação do curso da Sociedade Educacional Uberabense, ou seja, um polo sediado em Uberaba, que elabora todo o material pedagógico e didático envolvido nos cursos. Então, traçando a diferença entre as duas figuras, os professores contratados e os preceptores, conclui-se da mesma forma que os professores são os responsáveis por conduzir as aulas presenciais que são realizadas periodicamente pelo curso. Então, esse é o traço, esse é o corte essencial que diferencia as duas funções. As funções típicas de professor fica a cargo, de fato, da figura do professor. Então, ministrando aulas, elaboração de material didático, aprovação e reprovação de alunos, enquanto a figura do preceptor trata do dia a dia do aluno, a partir de questões administrativas, com entrega de materiais, evidentemente, também, fazendo esta ponte, essa interlocução entre a instituição de ensino e a figura do aluno e a figura do professor. Mas as funções não se confundem, tanto é que as aulas não são ministradas pela figura do preceptor. São essas considerações, vez que os demais pontos atinentes ao mérito aqui do recurso ordinário dizem respeito a essa questão da diferenciação da função. Pois bem, muito obrigado, excelência. Pois não, doutor Zé Murilo? Não, a questão está toda examinada aqui, até eu cito aqui um precedente dessa turma aqui de dezembro de 2015, palavra do doutor Jorge Berg. Pois não. Doutor Gessé? Senhor presidente, examinei semana passada atentamente esse processo, até porque já tive a oportunidade de instruir em primeiro grau um processo análogo desta mesma reclamada, patrocinado pelo mesmo advogado, e naquele feito me convenci, naquela oportunidade, da distinção da figura de professor e preceptor, e por isso examinei com redobrada atenção a prova desses autos. Mas a prova nesses autos é bem distinta daquela que foi produzida no caso em que tive a oportunidade de instruir. E aqui eu vou pedir ver, o doutor Tiago, porque a prova nesses autos é de que a função exercida não estava no simples espectro de um preceptor. Eu vou pedir ver a sustentação e, nesse caso específico, vou acompanhar integralmente o relator. Pois não, doutor Berg. E a decisão é unânime nos termos do voto do relator. Obrigado pela atenção, excelência. Um bom trabalho a todos. Igualmente.
Número 1 da pauta é o RO 10.014-29/2016, inscrita a doutora Rosilene Oliveira Machado, pela recorrente, que é a reclamante. Pois não, doutor Zé Murilo, relator. Estou abrindo aqui. Só um minutinho. Com isso, os recursos no mérito do parcial provimento ao recurso do reclamado para determinar a dedução das parcelas comprovadamente pagas a título de PSV, para reduzir para R$ 1.350 o valor dos honorários periciais. Ao da reclamante, nego-lhe provimento. Mantém o valor arbitrário da condenação, por ainda compatível. É o meu voto, senhor presidente. Pois não, o senhor tem a palavra, doutor. Boa tarde, ilustríssimos desembargadores, serventuários e demais colegas aqui presentes. Bom, a reclamante não concordou com a sentença monocrática no sentido de que a inclusão do PSV, né, o Programa Semestral Variável, foi aplicada, mas não na sua integralidade, uma vez que o banco não apresentou os documentos na perícia contábil no momento em que foi aplicado o antigo 359 do CPC, atual 400, né, artigo 400, e em determinação disso, as variáveis foram apresentadas pelos reclamados, mas não comprovadas pela reclamada. Foram apresentadas pela reclamante, mas o banco não comprovou no momento em que houve inversão do ônus à prova. No que tange a recompensação salarial, o juiz ACO deferiu os reajustes, mas não aplicou os reajustes anuais. Ele deferiu a recompensação, mas os reajustes anuais não foram aplicados. No entanto, também o juiz não considerou a indenização por tempo de serviço, que seria um prêmio por desligamento que era aplicado ao antigo banco Bamerindos. A reclamante ela foi contratada à época pelo banco Bamerindos e, compensação, isso foi incorporado ao seu contrato de trabalho e o HSBC se recusou ao pagamento de uma forma unilateral, o que vai de encontro à CLT. Eu também vou sustentar em relação ao recurso do banco, tendo em vista que algumas coisas foram aplicadas e outras não. A todo momento, o banco não apresentou a documentação na perícia contábil. Ele foi intimado, mas permaneceu omisso. Isso se aplica à PSV e, consequentemente, o ônus à prova foi invertido, aplicando-se assim o artigo 400 do atual CPC. No mais, requer provimento ao RO da reclamante e a improcedência total do RO da reclamada. Pois não, algum esclarecimento, doutor Zé Murilo? Não, eu só verifico que a juíza aqui já deferiu tanto essa parcela salarial variável, semestral variável, quanto a outra essa aqui de baixo PPR, no valor máximo previsto no normativo, exatamente porque o banco não apresentou os documentos para a perícia, então mandou pagar sobre o máximo previsto no normativo. Mais do que isso, acho que não tem jeito. Doutor Gessé. De acordo. Doutor Berg, a decisão unânime nos termos do voto do relator. Não, obrigado. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, doutor. Agora é a pauta normal do doutor Pauta Zé Murilo. doutor Zé Murilo. Eu voto em 1. Não, 10 parece que é 10 é aquilo do da divergência, não é? No número 10... 10 não, não, 10 10 não. não, doutor. 10 não. No número 10 tem uma divergência do senhor. Vou pedir para acompanhar o relator. 10 vai ficar parcialmente vencido. Pois não. No número 20, também uma divergência do senhor, vencido quanto à rescisão indireta. Número 36. 36. 36, a suspeição do doutor Jorge, o doutor Rogério é o terceiro votante, ele já votou, ok. De acordo. Pronto. Acabou? Então, os processos do doutor Zé Murilo foram julgados à unanimidade, à exceção desse que foi apregoado, ficou vencido o doutor Jorge Berg.
Então vamos agora aos processos eletrônicos da relatoria do Dr. Jorge Berg. Você acha que está mais rápido? Sei não. A ideia de entrar no... Magistrado na sessão. Processos da relatoria, Dr. Jorge Berg. O segundo votante é o Dr. Rogério. O terceiro votante é o Dr. José Murilo. Primeiro é uma sustentação oral à distância na cidade de Passos, no número 14 da pauta, que é o processo 11.025-33-2016. Inscreveu-se o Dr. Tarcísio Gambardella Pereira, pela recorrente, que é a reclamante. 11.025. 11.025, doutor Berg, para conclusão do voto. Está falando de onde? Passos. Com isso, digamos, recurso no veto negando provimento ao do autor e dando parcial provimento ao da reclamada para reduzir as indenizações por danos morais a 10 mil e materiais a 45, no esquema da fundamentação. Do valor da condenação fixado em 55, com custas de R$ 1.100, mantidos a cargo da regra. Com a palavra, ilustre advogado de Passos. Boa tarde, doutor presidente. Quem cumprimenta todos os julgadores presentes nessa solene sessão. Cumprimento o doutor Jorge Berg Mendonça, relator, a quem cumprimento os demais julgadores. Peço vênia, doutor, para vir a discordar das razões da fundamentação do vosso egrégio e relatório, primeiramente alegando uma preliminar, que a reclamada, ao fazer o seu recurso, pela força do princípio aí da congruência, da correlação, ela só pede a improcedência do pedido. Em momento algum, o pedido do processo, ela apenas pede a improcedência, não havendo pedido expresso, não tendo correlação, guardando correlação à matéria de direito com a matéria realmente pedida pelo recurso enviado pela reclamada. Razão pela qual entendo que, pelo princípio da distrição, não deveria ser julgado nesse princípio aí, pedindo nesse ponto uma preliminar de mérito, aviado no nosso recurso. E em razão, no caso em loco, a reclamada ela tenta, em segunda instância, averiguar a questão do laudo pericial, pedindo apenas a improcedência, avaliando suposta culpa subjetiva da minha cliente. Todavia, a sentença, no meu ponto de vista, o dano material, ele, de acordo com o artigo 950, 949 do Código Civil, deve ser julgado de forma separada, conforme foi pedido a peça inicial, e sendo a incapacidade não impugnada pela ré em 100%, deveria ser a condenação observado o artigo 950 e 949 do Código Civil. São essas as razões, que nos fundam a pedir a reforma da sentença, para, na verdade, dar provimento ao nosso recurso, mas julgamos de forma correta, nos termos da lei civil, a questão do pensionamento e dano material e antes. Em relação ao dano moral, a gente pede que seja majorado a esta coluna da turma, citando inclusive a resto desse tribunal, onde demonstra aí em julgados que condenaram a mesma ré a cifra de R$500 mil pela inobservância do controle de ponto, fundamentando na questão da saúde do trabalhador. No caso em tela, ficou comprovado a lesão decorrente do trabalho da autora, e são vários processos demandando nessa seara judicial contra a ré seara, que na verdade é um dos maiores abatedores de aves nacional, que sabe, no mundo. E a condenação arbitrada em primeira instância, reduzida em segunda instância, ao nosso ponto de vista, não vê o caráter punitivo, muito menos pedagógico, uma vez que reiteradas ações são ingressadas perante esse egrégio tribunal, pedindo danos morais decorrentes de acidente de trabalho com instrumentos pérfuros cortantes, os quais tendinites, lesões nos ombros, braços, devido à inobservância das diretrizes protetivas dos trabalhadores. Nesses termos, eu peço vênia ao ilustre relator para apresentar a minha sustentação e requerer provimento ao nosso recurso. Devolvo a palavra ao eminente julgador. Pois não, doutor Berg. O ilustre procurador,
anotei, né, eu verifiquei a anotação feita pelo meu revisor, mas nesse caso específico, primeiro que eu chamo a atenção que o laudo realmente, além de muito bem feito, no caso da empregadora reclamada, não é esse o primeiro caso, é uma situação que relativamente acontece lá com certa, vamos dizer assim, frequência. Então, diante do que contém o laudo do perito, fazendo esses detalhamentos dessas situações específicas, eu mantenho todas as minhas conclusões já narradas no contexto dos fundamentos do voto. E valores, questão de valores, eu fiz dentro do que a turma normalmente já vem praticando em casos similares. Não. A minha divergência é o seguinte, bursite e tendinite de ombro, é isso que a reclamante apresentou. Por esforços repetitivos, posição ergonômica inadequada. Agora, bursite e tendinite, gente, isso é coisa trivial, isso com poucas sessões de fisioterapia, isso acaba, isso não gera invalidez permanente para você dar uma indenização por dano material de pensão vitalícia para uma pessoa que tem bursite e tendinite. Me parece um pouco demais. Agora, o dano moral é evidente, porque houve negligência da empresa, né? O laudo... Só fazer um acréscimo nesse caso específico. Você vê que a empresa tem tanta consciência desse caso específico de aviar, que ela tinha inclusive aquelas ginásticas laborais propícias, ela corta o estudo. Então, isso que o perito falou, que foi e realmente o dela acabou dando um processo infeccioso permanente. Por isso que nesse caso seu específico, Pois é. Concordo em várias situações. O meu voto é pela redução do dano moral para 20 mil, que evidentemente foi acometida a reclamante, e exclusão da pensão vitalícia da taverna. Esse é meu voto. Doutor Murilo. Peço ver, Vossa Excelência, vou acompanhar o relator, porque já está reduzindo muito. Aí eu acho que a redução que ele está fazendo está satisfatória, embora também pense que seja reversível. Mas estou acompanhando o relator. Pois não. Então eu fico vencido nesses tópicos. Eu reduzia para 20 mil a indenização por dano moral e excluía a pensão, o pensionamento. E assim se decide, por maioria, prevalece o voto do relator. Cumprimentamos o advogado de Passos. Desejamos uma boa tarde. Muito obrigado, doutor. Boa tarde, bom trabalho a todos. Boa tarde. Agora a Pauta normal do Berg. Vamos ver aqui. Vou abrir o senhor aqui. Hein? Não, número 7. 7, é a mesma coisa, Bom, eu não vou nem fundamentar, porque eu já fiz estou vencido, né? Então eu reduzia para 10 mil a indenização por dano moral e excluía por danos materiais. Pois não. Número 14. Agora o 18. 18. Parece que o doutor José Murilo. 8. Qual o número? É o 1189. 11.189. Aqui, depois só para a gente conversar Das sobre essa parcelas questão do vincendas. 10 da pauta 1000 aqui, tá? Elas vincendas Final da quanto sessão, às se horas puder. extras. Tá. O 10? E é uma observação que eu fiz para todo mundo. Ah, tá. A gente conversar, tá? Tá. Me lembro do 10 dessa pauta. Pra conversar com a turma. Só ver esse 11.189. O 10, É um que da é a MGS. observação É um dele. da MGS. Isso aí acaba ocorrendo outras vezes. Vou separar ele aqui. Fechou? O 10, o 18, qual que é a observação, Zé Murilo? Entende não ser possível parcelas vincendas quanto às horas extras. Hora extra, parcela viciada. A gente tem dado, isso nós debatemos muito aqui, na época do Fernando ainda, o Fernando que veio com essa tese. Se a situação não mudar, Sim, mas veja bem. porque não é de ser... Se você pegar insalubridade, até, tudo bem, periculosidade, o camarada continua. Agora, a hora extra, você não sabe, ele pode fazer uma hora extra. Mas se amanhã, mudar, mas deixa eu falar, isso aí é só coisa julgada A empresa- formal. Isso não é material, não. entrar com a- Aqui na nossa. Ela mesma é feita de pensão vitalícia. Isso não existe. Lá, perdão, na pensão alimentícia, lá na vara de família. É coisa julgada formal. Mas precisa, como é que você vai. Eu sei, mas como é que você vai apurar? Mas as vicendas aqui, quando a empresa cortar, ela pode simplesmente cortar e falar que isso aqui é coisa julgada Isso formal. aí não dá. A natureza jurídica. Quando você pega uma insalubridade, pega uma outra. Senão vai dá ter- uma infelicidade. Com esse caso, Mas sabe o que vai acontecer? Vai entrar com aquelas Mas ações aqui- de execução, ação trabalhista, pedindo sempre as parcelas. Aí fica uma executar coisa. só- a hora extra aqui, eu não sei, eu acho que eu. Por isso que nós discutimos naquela época. nós discutimos No passado isso foi por bastante. isso. Eu acho que veja bem. A nossa entendimento é que era Até uma tem coisa julgada formal.
não é um só, né? Ele cita um precedente ST aqui, mas tem vários, Sim, mas- da SBDI. Mas hora extra? Hora extra. Ué. Devem ser incluídas na condenação pagamento de horas extras vincendas, prestação sucessiva, enquanto permanecem inalteradas as condições Porque garantidores. ele entende que a Ele está natureza citando é coisa da julgada STI. formal, Zé. Eu não entendo que é Mas coisa julgada veja material bem, nessa como é que a empresa situação. vai entrar com ação para provar que parou de exigir hora extra? Quando é insalubridade, você tem que. Tudo bem. Agora, hora extra, um dia você faz, outro dia não Não, faz. hora extra- não. Quantas que vai? Como é que você vai. Como é que você vai executar a hora extra aqui se a prova foi só até aqui? É hora extra habitual e uniforme, né? Do jeito que eles estão. Todo Quando mundo o banco, tá? você pega um banco que contratou 2 horas extras, aí tudo bem, mas fora isso, como que você vai executar como isso aqui, as horas extras vencidas? Qual jornada que você vai fazer? Não sei. Eu não daria, não. Peço menos, fico vencido. Esse doutor Zé Murilo, quanto à insalubridade, tudo. Não, é deferimento das Quanto horas extras a- vincendas. Horas extras Vincendas. vincendas. Já está registrado dele aí, o Agora o fundamento. número 19. 19. Então, unânime é a primeira opção. É. Ah, não, desculpa, unânime não. O senhor fica com a segunda. Prefiro manter a Por sentença. maioria. Por maioria. Eu mantinha a mantendo a sentença. sentença. Doutor Jorge. Mantinha. Desculpa, viu? 19 é por maioria. Doutor Rogério ficou com a segunda. Não, então muda, não tem problema, não pode fazer. Aqui está escrito primeiro do Zé Murilo. Não, eu acho que tem essa dúvida aí 11, quanto à entrega do 278. cartão. Porque o problema é que se. Não, ok, mas você não tem problema, pode fazer já, unânime, segunda, tem... Não, mas o Murilo está com a primeira. O problema é que Eu tô com a primeira, ficou eu tô naquela com a primeira. discussão se entregou ou se não entregou o cartão. O próprio juiz está em dúvida se entregou o 12, cartão. 2, Porque 7, ao crédito do Vale Transporte, agora falou, não, mas eu não recebi o cartão. Tem crédito, mas não tem o cartão, não me deram o cartão. E ficou essa dúvida aí. Mas veja bem, essa Eu tô com a primeira, o Zé Murilo tá com a primeira, né? Então Isso é vamos. empresa pequena, coisinha, empresa grande vai Então ficou a primeira pagar opção. seu cartão. Primeira e eu estou vencido. Tá bom. Tá. Agora pode chamar esses. Os embargos também, todos... Embarque, declaração, Gente, tudo à unanimidade. Agora a pauta da relatoria do Dr. Rogério Vale Ferreira, segundo votante, Dr. José Murilo de Moraes, terceiro votante, juiz convocado Gessé Cláudio Franco de Alencar. Há 2 processos adiados da última sessão em que não foi feita sustentação oral. O primeiro é o processo 10.281-22-2014, presente a doutora Rosilene Oliveira Machado, pelo recorrido. Pois não. É o qual? É o 10.281. 10.281. Conheço do recurso interposto no mérito dou-lhe parcial provimento para 1. Excluir da condenação pagamento das diferenças salariais decorrentes de progressão por mérito ou promoção. 2. Determinar que os reflexos de horas extras incidam nos sábados apenas quando o sobrelabor ocorrer em todos os 5 dias de semana, conforme se apurar em liquidação. Determinar a aplicação de ISO 180 no cálculo das horas extras. Excluir da condenação pagamento de indenização por danos morais. Reduz o valor da condenação para 130 mil, com custas processuais reduzidas para 2.600, facultando ao réu requerer a restituição do valor recolhido maior pela guia GRU, mediante procedimento administrativo próprio. Só tem a palavra, doutora. Boa tarde, excelências novamente. Boa tarde aos demais serventuários e os colegas aqui presentes. Bom, o banco recorreu no sentido de ter o pagamento, de não concordar com a condenação do pagamento das diferenças dos prêmios e verbas variáveis e reflexos. Contudo, no momento em que houve a aplicação da perícia contábil, em que foi determinada a apresentação dos documentos, o banco, mais uma vez, restou omisso e não apresentou a documentação. E, com isso... Essa parte eu não estou provendo, não, doutor. Essa parte eu estou mantendo a sentença. Sim. Eu só estou provendo quanto às diferenças daquele plano de cargos e salários, que é aquela norma circular normativa RP 52. Essa que eu estou provendo. Entendi, excelência. Então, foi apresentado também o regulamento interno referente a essa promoção, né, esse PV2, e, nesse sentido, restou demonstrado completamente e o banco ainda assim não concordou, não impugnou essa documentação e, por isso, não deveria reformar a decisão nesse sentido. Quanto ao dano moral, é comprovado que a prática bancária
é totalmente abusiva para atingimento das metas, e isso ocorre com frequência com todos os bancários. Muitos apresentam, inclusive, problemas psicológicos, e nesse sentido também restou comprovado, em primeira instância, mas ainda assim foi aplicado pelo juiz, né, o valor de 50 mil, mas Vossa Excelência está alterando a fundamentação, né? Tô. Cumprimento. Pode concluir. E isso fere de praxe o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Porque essa aplicação de cobranças de metas é completamente abusiva. Nesses termos, requer a total improcedência do recurso aviado pelo banco. Doutora, eu não acho que cobrança de meta seja ofensivo. Trabalha no banco, o banco tem que produzir, tem a concorrência imensa. Eu acho que pelo depoimento havia cobrança de metas diárias, cobrava-se meta de 150 no caso de não cumprimento. Gerente operacional costumava dizer que precisavam cumprir as metas, que haveria corte pessoal caso não atendidas, que diariamente o gerente operacional fazia uma reunião rápida de 10 minutos. Eu não acho que cobrança de metas seja ofensivo. Ao CNJ. O CNJ cobra do juiz, o juiz cobra do assistente, o assistente cobra. Então Então cobramos para valer. eu não acho que, realmente, eu acho que o empregador ele tem o direito, e para qualquer função hoje em dia, até de desenvolvimento pessoal mesmo, esse trabalho, a pessoa tem que ter meta, você tem que ter uma meta para cumprir, porque senão a vida fica... Eu data vênia, não entendo assim. Eu acho que foram fixadas metas sem abuso, não há ofensa pessoal, não há estresse nenhum, sabe? Então, por isso eu estou decotando essa parcela. Agora, quanto a essa circular permanente RP 52, eu retirei esses dois processos de pauta que estavam na sessão passada, exatamente para examinar melhor essa questão aqui. E é muito parecido com aquela da Caixa que nós temos, e o Jota. Não é aquela da Caixa, que é mais ou menos a mesma coisa. O fato de estar previsto lá que o sujeito... eu transcrevo aqui a norma, mas o fato de haver previsão de que os salários serão adequados aos valores de mercado e tal, isso não dá direito ao empregado a uma promoção automática, nem um reajuste automático de salário, porque a própria norma prevê que tem que haver a aprovação do gestor, o gestor tem que fazer a avaliação de desempenho, tem todo um procedimento. É muito semelhante com o da Caixa que nós temos e o Jota a respeito. Por isso também eu estou cortando essa parcela. São esses os fundamentos. Doutor Zé Murilo. Peço diretamente de sustentação, estou acompanhando integralmente Vossa Excelência. Pois não, doutor Gessé. De acordo. A decisão é unânime nesses termos. A senhora fala no outro também? Também. Então pregou o outro. É mais ou menos a mesma Outro coisa. é o 11.560-62-2015. Então aqui é parecido, só que aqui eu conheço do recurso no mérito do olho parcial provimento para, excluir da condenação o pagamento das diferenças salariais decorrentes de progressão por mérito de promoção. É a mesma coisa, RP2. RP 52. Determinar a aplicação de 180 no cálculo das horas extras durante o período imprescrito. Também matéria já uniformizada pelo TST. Determinar a observância da base de cálculo das horas extras prevista em norma coletiva. Limitar a condenação ao pagamento das rubricas PLR e PCR proporcionais de 2015, decotando a PR proporcional de 2015. Excluir o pagamento de indenização por danos morais. Determinar a utilização da TR como fator de correção monetária dos créditos trabalhistas reconhecidos. Reduz o valor da condenação para 100 mil, com custas de 2 mil a cargo do réu, facultada a restrição do valor recolhido a maior, conforme procedimento administrativo próprio. Esse eu voto, é mais ou menos a mesma coisa. Pois não, doutor. Eu somente vou ressaltar a questão desse RP 52, porque em nenhum momento foi feita avaliação com o funcionário para tentar demonstrar por que ele não se enquadrava nesse RP 52 e por isso não teria essa promoção. Em nenhum momento foi feito isso. Então, isso por si só, na minha opinião, e de acordo com outros julgados que nós colocamos na contra as razões do recurso ordinário, nós demonstramos que existe esse entendimento dessa forma. Eu conheço esse entendimento, é uma linha de doutrina e de jurisprudência que nós conhecemos. Realmente, o banco não usou, não cumpriu de fazer a avaliação de desempenho. Nesse ponto a senhora tem razão, mas eu entendo que ainda assim a norma, ao prever
não é? Uma série de requisitos para a adequação ao piso de mercado e eventual promoção, não dá o direito ao empregado o direito subjetivo à progressão automática, ao reajuste salarial automático. Entendi. Tá? Doutor Murilo. Doutor Gessé. De acordo. E a decisão é unânime nesses termos. Tá bom. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Número 18 da pauta é o RO 11.129/98/2016, inscrito Dr. Bruno Cardoso Pires de Moraes, pelo recorrente, que é o reclamado. Pelo reclamado. Aqui é o Ronaldinho Gaúcho querendo a multa do 477, parágrafo 8º. A rescisão dele foi paga com 1 ano de atraso. Então, eu estou mantendo a sentença. Conheço e nego o provimento. Senhor presidente, demais jogadores, componentes dessa igreja turma, que realmente é uma missão ingrata sustentar em relação ao atraso das parcelas rescisórias. Mas eu vou chamar a atenção aqui com a devida vênia ao ilustre relator, é só porque, após a saída do atleta do clube, foi feito um acordo, uma transação, onde o atleta acordou o recebimento das parcelas rescisórias e deu plena e geral quitação. Se estivéssemos falando de um trabalhador comum, essa plena e geral quitação não teria qualquer validade em razão do princípio da hipossuficiência. Mas aqui, data máxima vênia, eu entendo que é uma situação excepcionalíssima, uma vez que se trata de um atleta que, público e notório, que de hipossuficiente ele não tem nada, então espera-se que seja dado validade ao acordo e à plena e geral quitação que ele deu naquele termo. Então, afastando, então, a multa do 477. Com a devida vênia ao ilustre relator. A questão é essa, mas o acordo não foi cumprido pelo clube, ele pagou as verbas rescisórias com 1 ano de atraso, não no prazo. Não, posteriormente ele cumpriu o acordo, ele pagou as parcelas rescisórias. Pagou com atraso, mas posteriormente pagou. A lei não exclui, né? Hein? A lei não exclui. Doutor Murilo. Lamento muito pelas duas coisas. Lamento, cara, esse atleta, lamento por ser Ronaldinho, que é ídolo nosso também. E lamento também por ter feito o acordo e vir aqui na justiça reclamar. O camarada precisa de dinheiro, o cara está nadando em dinheiro, vem cá reclamar, tenha paciência. Mas com o meu. Eu vou acompanhar porque é lei, eu não posso mudar a lei, mas lamento muito mesmo. O camarada tem apoio, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Vem aqui reclamar multa de 477, tenha paciência. Mas tudo bem. Mas ele vem aqui fazer um jogo de exibição, o senhor vai lá no Não lá nada, agora nem olho para ele mais. Acabou. Ele vem aqui despedir do gado. Foi meu ídolo, não é mais não. Doutor Gessé. Senhor presidente, eu vou acompanhar exatamente por isso que a quitação lançada naquele acordo que está reproduzido nos autos tinha por pressuposto o exato cumprimento como feito. E foi pago com mais de 1 ano de atraso. Eu vou pedir vênia para acompanhar o voto. A decisão unânime nesse termo. Ok, obrigado, boa tarde. Tem que botar 6 anos, porque o valor que tem que pagar, não tem que pagar mesmo, tem que esperar juntar os próprios primeiro da Globo, não sei o que, para pagar. Próximo. Agora a pauta. A pauta é onde tem. Número 1, é impedimento do Dr. Zé Murilo, o Dr. Jorge está votei. de acordo. Tem mais algum? Apenas no 34 da pauta, aqui no relatório, eu percebi que está incompleto o parecer do Ministério Público. Ah, tá. Então, doutor, esse aqui é um processo terceirização de administração pública. O Ministério Público geralmente dá um parecer que não tem interesse público. O senhor quer falar? Posso constar aqui que o senhor falou manifestou-se em sessão? Só isso. Então, responsabilidade subsidiária. Então você coloca para mim, Pois não. me presta a caneta vermelha. Manifestação do representante do Ministério Público em sessão. Coloca aqui. Manifestação. Oi. Notificação pessoal do sujeito passivo, para decadencial, artigo 170. Ele fala para decadencial, mas eu não sei se tem que suspender tudo.
Então aqui não tem mais nada? Agora é naquela pauta. Naquela pauta paralela que Paralela. tem É a pauta em que há apenas 4 processos, um aditamento. no Mas número 4. esse quanto ao. Vamos ver com eles aqui. A única divergência aí, observação, é com relação ao. Intervalo, foi eu que fiz um intervalo. Aos 4, né? Ou tem mais algum? São 4 votos. Nesse tem. Ah, sim, apenas um quarto. Esses outros não tem nada. Não tem, não, senhor. Ô Murilo, doutor Gessé, doutor Murilo, vamos julgar como está aqui, da Confederação, da CNA? Podemos, José? Eu estou fazendo uma pesquisa aqui, porque eu confesso que estou em dúvida, não é só na questão paralela, a questão principal do A questão intermédio de paralela é o acordo. seguinte, ó, eu cito aqui, tá vendo aí o acordo TST? Eu estou até com o processo do TST aberto aqui, estou exatamente vendo aqui se consigo extrair Você quer ser de oficiado do magistrado de origem, a fim de comprar uma autorização terminada, caso comprovado o plágio, seja questão encaminhada à CNJ. Então, o que ele quer, olha, ele diz, e isso eu chequei, é cópia mesmo, isso não tem dúvida. Então, ele pede, ele cita autor, que é Yuri Pereira Pinheiro, ele pede, requer ser de oficiado do outro magistrado, a fim de que comprove a autoria dos termos sentenciais. Caso comprovado o plágio, seja questão encaminhada ao CNJ. Estou dizendo que isso não é obrigação da turma. Nós não vamos oficiar. Isso quem tem que oficiar o juiz e apurar isso é a corregedoria. Não há dúvida. Então, Isso não há dúvida, não. A dúvida é só se oficial. Agora- Eu acho até que deve oficiar com a corregedoria para dar satisfação. pra parte, também é, porque porque senão a gente fica. nós temos que enfrentar o que a parte está dizendo. Agora vamos falar que pode copiar, que não. Eu vou acompanhar, senhor presidente. acompanhar e aí a corregedoria toma É, a providência que corregedoria entender, cara. resolve. Agora, Doutor Gessé está de acordo? Essa uma praja aqui, negócio vai virar um negócio maluco. O CNJ vai ficar por conta disso. E a OAB também, porque todo mundo copia todo mundo. Você lembra do Chacrinha Não, falar mas eu já- na televisão? Tá de acordo, né, Gessé? Tudo se copia. E a- Hoje na e o internet é a Jota não mesma precisa coisa. olhar, não, né? Não. Se o assistente faz seu voto lá, como é que eu vou saber que aquele voto é dele se ele copiou de alguém? Não tem jeito de saber, ué. Quando o voto é meu, eu sei, alguém copiou, tô sabendo. Quando eu vi, né? Quando eu faço, eu falei, alguém copiou. Mas você não pede direito autoral, não pede? E nós temos aqui uma Até fantasma. porque o negócio também não vale tanto assim para pedir direito autoral. Então não vou mexer com isso, não. Melhor ficar aqui. Então eu proclamo que todos os demais votos foram julgados à unanimidade, inclusive os embargos de declaração. Alguma dúvida? De acordo. De acordo. A unanimidade Voto também, nulo. os embargos de declaração. Passamos então aos processos eletrônicos da relatoria do doutor Gessé. Relator, Dr. Gessé Cláudio Franco de Alencar. Segundo votante, desembargador Jorge Berg de Mendonça. Terceiro votante, desembargador Rogério Vale Ferreira. A primeira inscrição é uma à distância, também em passos, no número 8 da pauta, que é o RO 10.335-48-2016. Inscrita a doutora Cláudia Júnia de Alvarenga Ribeiro, pelo recorrente reclamante. Já chamou? O 8. Ok? Já. Porque não... Agora que está. Com a palavra, doutor relator, doutor Gessé. Só um minuto, senhor presidente. Já abriu. Está abrindo aqui a página. Senhor presidente, eu estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos e das contrarrazões apresentadas, e no mérito estou negando o provimento ao recurso do reclamante e da terceira reclamada, bem como dando parcial provimento ao recurso da quinta reclamada para reduzir os honorários do perito para R$ 1.350, mantido o valor da condenação por quanto ainda compatível. É o meu voto, senhor presidente. Tem a palavra o ilustre advogado de Passos. Não? Então, o advogado está ausente, eu passo a palavra ao revisor, que é o De doutor acordo. Berg. Está de acordo, eu também estou de acordo, e a decisão é unânime nos termos do voto do relator. Muito bem. Próximo. Número 34 da pauta é um ROPS 11.191.81/2016. Inscrita a doutora Alice Valadares Pereira, pelo recorrido, que é o reclamante. 11.191. E varejo. Via Varejo.
Vossa Excelência está falando do recorrente? Senhor presidente, eu estou conhecendo do recurso interposto pela reclamada, conhecendo das contrarrazões do reclamante e, no mérito, negando-lhe provimento. Negou provimento. Doutor Berg. De acordo. Eu também de acordo. A decisão unânime nos termos do voto do relator. Próximo. Dispensada a manifestação. Número 29 da pauta, RO 10.963, 50/2015. Inscrito Dr. Edson Antônio Fiuza Gutierrez, pela recorrente, que é a reclamada. E os dois são recorrentes, né? Doutor Gessé, para a conclusão. Abrindo. Senhor presidente, eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos. No mérito, estou dando provimento ao recurso do reclamante para deferir-lhe os benefícios da gratuidade de justiça, bem como para excluir a condenação por litigância de má-fé. Ao recurso da reclamada, eu estou negando o provimento. É o meu voto, senhor presidente. Pois não, doutor Edson tem a palavra. Obrigado. Senhor desembargador presidente, senhores desembargadores, senhor procurador, senhora secretária. Senhor presidente, aqui pedindo vênia percussiente, o culto dedicado ao desembargador relator, com relação à pretensão recursal da empresa, o que aconteceu nesse processo, senhor presidente? O que foi capturado pela respeitável decisão de origem. O autor, na sua peça de estreia, ele indicou para sua pretensão de equiparação salarial 6 paradigmas. 6 paradigmas. Então, a douta sentença, senhor presidente, concluiu, aliás, se me permite, senhor desembargador, até de forma correta, porque esse colega nosso tem inúmeras reclamações contra a empresa quando se discutia o quê? A unicidade contratual. E ele, se valendo da unicidade contratual, ele apanhou esse salário reconhecido por várias turmas desse regional para procurar o quê? A equiparação salarial. Indicou 6 paradigmas. Vejam, Vossa Excelência, senhor presidente e egrégio colegiado, o que a douta sentença mostrou, sem nenhum momento que o reclamante tenha arredado ou contrariado a decisão. Desses 6 paradigmas, senhor presidente, o reclamante alegou que 4 ele não conhecia, nem sabia onde eles trabalhavam. Então, a respeitável sentença mostrando que o trabalho desse colega era um trabalho impróprio, desleal e até beirando o quê? A deslealdade processual. Aplicou ao autor e ao advogado, se não me engano, a litigância de má-fé. Por esse comportamento que não é próprio aqui na justiça, que não deve ser próprio da Justiça do Trabalho, que está tão atulhada, atravancada e cheia de serviço. E ele conhece perfeitamente esse colega. Conhece. Sabe que é um colega que vem de São Paulo, trabalhando lá. Interpôs inúmeras, dezenas de reclamações. Então, o douto juiz falou assim, a resposta para essa equiparação não é difícil, não existe equiparação com relação a 4 paradigmas indicados que o reclamante disse, sem vacilar, que não conhecia nenhum deles. Não conhecia nenhum deles. A respeitável sentença cingiu-se a equiparação a um dos 2 remanescentes, um dos quais, inclusive, senhor presidente, para sintetizar a demanda, ele falou que não trabalhava na máquina, com a qual foi pedida a equiparação. Ele simplesmente disse que não trabalhava na máquina. E isso foi resultado de uma perícia. Então, a empresa entende respeitosamente que se deva manter a respeitável decisão de origem, senhor presidente, principalmente quanto a esse comportamento do autor, do advogado do autor. Porque o autor disse que não reconhecia nenhum dos paradigmas. Agora, discute-se, pode-se aplicar a multa ao advogado? É o problema, porque ele não agiu corretamente. Ele agiu de um modo impróprio. Ele agiu de modo impróprio. Então, espera-se, pois, sempre pedindo vênia sua excelência o douto desembargador relator, que seja
preservada o entendimento a respeito da decisão de origem, principalmente quanto ao juiz, que conhece bem os fatos da causa, conhece bem a atuação. E esse advogado, segundo consta, não é a primeira advertência que ele tem tido, não. Por isso tudo, espera-se, pois, que seja mantida a respeitável decisão nesse aspecto, e quanto ao que a equiparação salarial, que foi definida com um dos últimos remanescentes, não há que se falar em equiparação, porque o próprio reclamante declara que nessa máquina que serviu de espelho, ele nunca trabalhou. Então, espera-se seja, pelo menos, senhor presidente, acolhida a pretensão parcial do recurso da empresa. É o que se espera. Senhor presidente, quanto às questões de mérito, eu estou mantendo integralmente a sentença no que diz respeito à improcedência dos pedidos quanto à parte dos paradigmas e no que diz respeito à procedência do pedido de diferença salarial com equiparação do paradigma Aguinaldo, que foi objeto de prova testemunhal e não satisfeito, o juiz ainda determinou a prova pericial, que acabou apontando pela equiparação, inclusive por conta de conduta da reclamada, que no dia da perícia desativou uma das máquinas que era objeto da perícia. No que diz respeito ao mérito, eu estou mantendo integralmente a sentença. A questão da litigância de má-fé é reprovável, não me parece que a questão está tão perfeitamente delineada a ponto de sustentar uma condenação da parte, até porque a jurisprudência tem caminhado no sentido de que não cabe condenação solidária do advogado. Não me pareceu que a situação nos autos seja de caracterizar. Outros casos a gente vem aplicando, mas nesse caso específico não me pareceu caracterizado plenamente a litigância de má-fé para ser mantida. Eu vou pedir vênia, doutor Edson, mas eu vou manter o voto tal como proferido. Doutor Berg, provimento aos dois apelos, né, senador? Eu estou dando provimento parcial ao do reclamante para excluir a litigância de má-fé, quanto ao restante negando o provimento ao apelo da reclamada e o restante do apelo do reclamante. doutor Berg. De acordo. Eu também vou acompanhar, é interessante. O reclamante foi muito sincero, ele não é litigante de má-fé, ele falou, não conheço. Não... Então, quer dizer, ele foi transparente. O equívoco aí, o erro, foi do advogado. Agora a gente vê, me parece muito com essa questão do juiz que copiou, ou o juiz, o assistente dele, não sei quem. Essa facilidade na internet, o cara tem inúmeras ações, como o senhor está dizendo. Ele coloca o nome lá e bota os mesmos paradigmas, mas é falta de cautela do advogado, eu reconheço. Acontece direto. Eu reconheço. A gente pega aqui, eu peguei, fui fazer um voto agora, essa semana, da Caixa. A Caixa foi condenada. Eu já mandei oficial. Não, a Caixa foi condenada a pagar determinados parcelas para o empregado dela, de 20 anos, empregado dela, contratado por ela. Ela vem, não, porque a terceirização é lícita, não sei o quê. Nem conhecido o recurso, mas com outros argumentos. Eu já fiz a revisão. Outro argumento completamente distinto. Então, quer dizer, a internet facilita muito o trabalho. Agora, o advogado, aí, nesse caso, é que falta com cautela. O reclamante não. O reclamante ele próprio reconheceu. Não, eu não conheço essa aí. Então, ele foi muito honesto. Eu não estou nem sabendo disso. Ele foi muito honesto. Isso acontece muita frequência. E esse advogado é residente, que tem mais outros. Pois é, então, se o senhor, com o prestígio que tem na ordem, se for representar contra ele, dá muito mais efeito do que o juiz mandar ofício. Avaliou isso da Caixa, eu mandei oficial do Tribunal de Contas da União. Não, eu antigamente eu mandava oficiar, mas eu já parei também. Agora, um advogado de prestígio, reclamando do colega, aí funciona. Então, peço vênia, acompanhe o relator. Não, mas quem está lá na comissão de ética, lá parece que é a Dioclésio Paulo Roberto Fuentes. É? Parece que sim. Então aí. Decisão unânime nos termos do voto do relator. Tem um físico aqui, aguarda, né? Porque nós já estamos acabando aqui. Não, obrigado, excelência. O próximo é o número 21 da pauta, é o RO 10.795-42-2016, inscrito Dr. Carlos Henrique Soares, pela recorrente, que é reclamante. Érica. 21 da pauta, doutor Gessé.
Está conhecendo. Pois é, senhor presidente, se Vossa Excelência me permitir, já para orientar o advogado, eu não estou conhecendo do recurso por irregularidade de representação do recurso da reclamada. Estou verificando que não existe procuração em nome da subscritora do recurso ordinário, doutora Renata Guimarães Chaves. A procuração juntada nos autos pela reclamada no ID 51618-ED, bem como subestabelecimento que o segue, não indica o nome da subscritora do apelo, não é caso de mandato tácito, foi dado prazo para regularização e não observado, eu vou pedir vênia, então, para não conhecer do recurso da reclamada por irregularidade de representação e, por consequência, não estou conhecendo o recurso adesivo do reclamante. É o meu voto, senhor presidente. O senhor fala pela reclamante, né? O adesivo, né? Isso, eu falo pela reclamante. Então, doutor Berg, eu também de acordo, decisão unânime, nós temos o voto do relator. Próximo. Número 13 da pauta é o RO 10.479, 31/2016. Inscrito o doutor Felipe Valadares Moura, pelo recorrente reclamante. É Caixa. Evaldo. Da Caixa. Doutor Jessé. É o do concurso, né? Não abriu aqui ainda, senhor presidente. É o do concurso? Isso. Pega lá. Esquece. A PECA, sei lá. É o tempo também de aqui de abrir. Muito bem. Senhor presidente. Pois não? Estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo reclamante. No mérito, estou dando-lhe provimento para determinar que a reclamada proceda à contratação do autor para o cargo de técnico bancário novo no Polo de Belo Horizonte no prazo de 30 dias da publicação desta decisão, sob pena de multa diária de R$1.000 em prol do reclamante, nos termos do artigo 536, parágrafo 1º do novo Código de Processo Civil. Vertido ônus de sucumbência com custas pela reclamada no importe de R$200, calculado sobre o valor de R$10.000, arbitrado à condenação. É o meu voto, senhor presidente. O senhor fala pela reclamante? Atende o voto, né? Atende. Doutor Berg. De acordo. Eu também. De acordo, a decisão é unânime. Nos termos do voto do relator. Número 40 da pauta, RO 11.367, 16/2016. Inscrito o Dr. Paulo Roberto Garcia de Carvalho, pelo recorrente reclamante. Doutor Jessé, quando tiver condições. Reinaldo Ferreira da Silva. Pegou Costa. Muito bem. Senhor presidente, inicialmente eu estou deferindo ao autor os benefícios da justiça gratuita, conhecendo do recurso ordinário interposto e, no mérito, dando-lhe provimento parcial para excluir a multa por litigância de má-fé e declarar que a verba honorária pericial será quitada na forma da resolução 66 do CSJT. Está escrito, vou pedir só para corrigir a certidão aqui, é do CSJT. É o meu voto, senhor presidente. O voto do relator, o senhor tem a palavra, doutor. Obrigado. Boa tarde, excelência. Boa tarde, distintos representantes do Ministério Público, meus demais colegas aqui. Excelência, nesse caso, a discussão, o recurso é extenso, mas a discussão principal aqui é um acidente de trabalho. Em relação à questão da gratuidade e da exclusão da multa, é por óbvio o nosso entendimento coaduna com o do ilustríssimo relator, mas em relação ao acidente, gostaria de tecer algumas observações aqui, excelência, no seguinte sentido. Nesse caso, o reclamante ele trabalha num frigorífico, e mais especialmente no setor de abate. Num dia normal de trabalho, ele acabou escorregando e caindo dentro de um buraco que tem dentro do setor de abate da empresa. Nesse setor, são mais especificamente 4 buracos que existem nesse setor, conforme até o próprio perito constou nos autos, e esse buraco ele não tem nenhuma proteção, ele não tem nenhum aviso, não tinha uma placa, não tinha nada lá que resguardasse a saúde, a própria integridade física dos trabalhadores. Além disso, nesse caso, o autor pediu a exibição de documentos, pela empresa, mapa de risco, PCMSO, PPRA, LTCAT, avaliação ergonômica, livro de inspeção e o FAP. Nenhum documento foi entregue pela reclamada, tirando documentos parciais, o PCMSO e o PPRA, salvo engano, parciais foram apresentados. Então, fica claro que a empresa, nesse caso, ela não seguia com as normas de segurança do ambiente de trabalho.
É uma negligência enorme da empresa nesse caso. O acidente ele é incontestável, ele aconteceu, o prejuízo também para o reclamante também é incontestável. Temos aqui vários laudos, inclusive a CAT foi expedida, o próprio INSS ele deferiu o pleito ao afastamento por auxílio por acidente de trabalho. E então, Sempre sem nada, tá? essa questão eu achei que a gente entende que ficou bem clara e não há que discutir. A sentença, ela se baseou o indeferimento na relação da ausência de culpa, segundo ela, da reclamada, o que a gente também não concorda pelo simples fato de que, inclusive que a gente já citou aqui, da ausência total de avisos, de proteção. No dia da perícia tinha uma proteção no buraco que eles tinham acabado de fazer. Inclusive o próprio perito ele atesta isso, ele fala que o alumínio estava brilhando como se tivesse acabado de ser instalado. Então, é claro que eles instalaram proteção após o acidente do reclamante. Então, e a empresa tenta desvirtuar isso nas contrarrazões que nem sei se foram conhecidas, tinha uma questão dessa nos autos, mas eles tentam desvirtuar e também na contestação falar que tinha, eles inclusive até acabam omitindo a verdade, porque eles falam que tinha essa instalação de segurança lá, essa proteção não estava, inclusive o próprio perito, ele atesta essa questão. Então, o que a gente pede nesse caso é que o dano, como a gente falei, ele já está claro, né, o reclamante ele foi diagnosticado com sequela no manguito rotador direito, que é no ombro direito dele, ele vai ter uma sequela permanente, que ele não consegue levantar o braço acima do nível do ombro, ele não pode mais trabalhar com esse braço, segundo o próprio perito disse. O nexo causal também ficou claro, o perito atestou que o acidente ele causou o dano, no mínimo, como com causa, e a questão da culpa, como a gente já alinhou aqui, também ficou claro que ela ficou clara porque eles não cercaram o buraco, a empresa não havia placa nenhuma, não houve nenhum curso, nenhum alerta assinado pelo reclamante em relação a esse buraco. E, além disso, existem 4 outros buracos desse no setor. Então, nenhum deles estava sinalizado. Então, essa questão da culpa, no nosso ponto de vista, ficou bem clara. E, em um último ponto, já caminhando para o encerramento, Excelência, a gente também pede aqui um adicional de insalubridade, que o perito, no primeiro momento, ele atesta que existia esse adicional, que ele seria, deveria ser pago, porque todos os trabalhadores do setor trabalhavam com sangue de animal morto, carne, carcaças, dentre outros dejetos e detritos provenientes desse material, né, da carne. O perito, no próprio laudo dele, ele atesta, fala que sim, a insalubridade de grau médio, no anexo 14 da NR15, do MTE, portaria 2134, os animais mortos recebem tratamentos diferenciados e são eliminados. No segundo momento, a gente não conseguiu entender por que o perito volta atrás nessa observação, só que a própria reclamada ela reconhece que todos os trabalhadores do setor eles recebem o adicional de insalubridade. Então, ela tenta afastar, falar que isso não quer dizer que o reclamante tenha que receber, mas, né, data vendo o entendimento deles, a gente entende que sim, porque todos os funcionários do setor recebem menos o reclamante. Então, a gente entende que, por esse motivo, também também faz jus o reclamante ao recebimento, por isso deve ser reformada a sentença também nesse tocante. Nesse sentido, eu agradeço a atenção de vocês. Pois não, doutor Jessé. Senhor presidente, começando pelo último tópico, a questão do adicional de insalubridade, mantendo o laudo por conta, de fato, os demais trabalhadores do setor recebiam adicional de insalubridade, só que o reclamante era o chefe deles, e em razão disso se apurou que ele não tinha o mesmo contato com o agente insalubre de forma a caracterizar a insalubridade. Então, estou mantendo o laudo. E no que diz respeito ao acidente e as consequências dele, embora incontroverso tanto o acidente quanto o dano, não há dúvida quanto a ambos, a discussão diz respeito à culpa, cuja prova é, inclusive, de ônus do reclamante. E eu estou acompanhando o raciocínio exposto na origem, no sentido de que não há a prova segura de que há a culpa da reclamada, e sim de que, na verdade, o acidente foi desencadeado pela ausência de percepção do reclamante em relação ao ambiente, não tendo a recontribuído para a ocorrência do sinistro.
As questões relativas, inclusive, à colocação posterior da proteção, que está brilhante, não está brilhante, que foram impugnadas pela reclamada desde o primeiro momento, está no campo das meras ilações, porque está brilhante é novo, não está brilhante na AIVA. A prova, enfim, não há prova segura, nem perto disso, de culpa da reclamada no acidente. Foi esse o raciocínio exposto na origem e eu não tenho motivos para afastar o raciocínio que foi posto lá. Sem prova de culpa, infelizmente, que pese o sinistro e o lamentável acidente, eu não tenho como responsabilizar a reclamada. Eu vou pedir vênia da sustentação para manter o voto. Pois não, doutor Berg. Eu prefiro ficar vencido nessa questão da indenização em si, do Dano moral. dano moral. Então, eu acompanho o relator, que venci o doutor Berg quanto ao dano moral. E assim se decide por maioria. Muito obrigado, excelência. Boa tarde. Pois não. Agora a pauta. A pauta normal do doutor Gessé. No número 5, há uma observação do Dr. Jorge. Berg, 10.221. Você O que ele tá pensando? vai puxar para a gente? Peraí, só um minuto. Deixa eu ver. 10.21. Adidas. Ah, essa é aquela nossa O conversão. valor do dano moral. Última remuneração do autor multiplicada pelo tempo de casa. Ah, eu vi. Mas eu estou acompanhando o relator. Que negócio de malote? Corte. Mas parece que o valor é aproximado. Às vezes é mais ou menos. Foi por isso, era mais ou menos isso. Parece que era isso. Esses 8 mil é um valor que chega muito próximo dessa Eu conta. vou pedir só para assim, uma sugestão para os próximos, para a gente colocar o valor que foi da remuneração. É isso. Só para facilitar. É o transporte de valores, né, Berg? Você está em dúvida? Estava em dúvida, mas só tá esse é bom. azul. Isso Claro. não é divergência, não. Perfeito. Observação. Aham. Põe É, mas é observação. Eu também gosto de Facilita. saber. Quando Tá No ótimo. final do voto, põe observação. Perfeito. O tanto de Coloca no. Na própria É fundamentação. o tempo de A casa, porque de repente fundamentação. o tempo de casa é pequenininho também. Na própria Coisa fundamentação, absurda. coloca. Agora no 22. E no caso aqui era aproximado mesmo. Tá bom. Fica vencido, mantém a sentença. 22. Isso, mantém a sentença. Vencido. 22 é por maioria. No número 23, a suspeição do Dr. Jorge. O Dr. Zé Murilo atua como terceiro votante. Ele está de acordo De com o acordo, relator. então é unânime. E no número 24, há uma sugestão do Dr. Jorge Berg. O 24 é o 10.882, Berg. O que ele está sugerindo? No que pertine ao pleito de indenização pela aposentadoria, em face da falta de recolhimento. Eu estou falando para extinguir sem julgamento do mérito. Minha sugestão, isso é sugestão. O que acha, doutor Gessé? Se Vossa Excelência estiverem de Porque, olha bem, acordo se nessa manter linha, dessa eu não forma, me porque oponho foi para falta de ficar documento. unânime, não. Eu Então, estava ele mantendo a pode, sentença. numa outra ação, trazendo os documentos, comprovar e ter direito. Entendeu? Eu acho que foi o erro lá na premissa. Podia ter feito extinguindo. Porque ele não provou. Não houve prova, Só quer ele dar mais não uma juntou a chance prova a ele. documental. Como essa prova documental é fácil, só trazer da Previdência. Na verdade, Fazemos assim, como o Berg está Se sugerindo? Vossa Excelência entender, Então, vamos eu não vou fazer me desse opor, jeito. não, porque... não prejudica ninguém, eu acho. Então, em vez de negar provimento, vamos Extinguir sem prover para... julgamento. Sem Extinguir sem julgamento do Está mérito. dando para reconhecer o vínculo. Isso. Para a restrição direta. Quanto à indenização pela não aposentadoria, Pois é, nós sem íamos dar julgamento do mérito. provimento para extinguir sem julgamento de mérito? É porque, olha bem, é a coisa mais fácil do mundo ele pegar uma certidão na Previdência. E Pois é, mas o recurso é dele, né? É dele, mas foi Ele? julgado improcedente. não Procedente. foi? Aí julgado vai... procedente. Então, dá Vai extinguir sem julgamento do mérito. Ele vai ter outra chance. Não, melhora para ele. Melhor, É impede, não. Aí é menos. ele vai ter mais uma chance. de- Nós vamos acrescer, então, aqui, né? O provimento, ampliar esse provimento aqui para... Quanto Em à relação a essa quanto à afastar questão ele. da indenização pela não aposentadoria, fica extinto sem julgamento do mérito. Vou fazer a Só isso adaptação. na conclusão. Ok. Ponderação também. Isso não é... Podemos fazer assim, Jessé? Pode, não traz prejuízo para as partes. Não, não traz, não. 10.965. Eu fico vencido na questão da risão indireta.
Você daria rescisão indireta? Eu daria porque ele nunca, é questão do fundo nunca depositado e 4 meses de salário atrasado. Você viu? Fosse 4 meses sem receber salário. Que número que é esse, Berg? É o caso dele. É um Hops 10965. Qual que é o número da pauta? Eu não tenho esse número. 1963. Teve um caso Tem desse. outra decisão direta, Salário sim, que mas não botei. Engraçado, 10965. Não tá esse não, Berg. Tô achando que não. Esse era na pauta do decisão José Murilo? direta, tem. Não, então esquece que. Participou, inclusive, ele ficou Nem foi Então relaxe. que não Porque foi nós estávamos lançado. dando. Nós demos a rescisão direta. Da Murilo, você já ficou vencido. Não, nós acompanhamos nós demos a rescisão indireta. ficou vencido. Agora, no 39 Exatamente por esse na fundamento. Não me perdoa, eu notei como na sua pauta. Mas eu também votei no sentido de dar rescisão indireta, 4 meses de salário. Não tem jeito, não. Agora, e o 11345, não é isso? Qual que é o Isso, 39? O que, é que tem? 39. 11, É o da 3, CEMIG. Ah, Eu achei que, particularmente, nesse caso, a reclamada não deixou claro quantos empregados havia no setor do reclamante, quantos foram dispensados naquele setor e qual foi a razão de ter sido ela, a reclamante, a escolhida. Isso não está, não foi Esses especificado na processos estão defesa. começando a se avolumar. Você entendeu? A CEMIG simplesmente elegeu ela. Agora não trouxe quantos do setor existiam, por quanto, qual é, porque. Então, assim, eu acho que foi genérica demais para a gente aceitar uma rescisão a dispensa na CEMIG. E, ó, e lá tá um cabide, uma dispensa em política. Né? E o pessoal está reclamando também agora de... Eu sou a favor de dispensa, desde que, igual prove lá, igual a MGS está fazendo, mostra quantos tinha no setor, a MGS está cumprindo isso literalmente. E o relator? Eu vou manter, senhor presidente. Eu também mantenho, fica vencido Fico no vencido, Berg. então. Agora, Suspeição no 11753. no 52, o doutor Zé Murilo está de acordo, o relator. E agora no 56, que é o 11.950. Esse eu acompanho o doutor Rogério. Eu estou acompanhando o doutor Rogério aí. Provimento, dou passar o provimento. Então deu provimento ao recurso da ré para excluir a indenização, o adicional de transferência. Aqui, ó, passa para ele o fundamento, lá para ele colocar no voto. Então, em 2013 fez a transferência, ficou lá transferido até ser dispensado. Ok. Tirou o adicional. Então, deu provimento para ser um Vai recurso. ficar vencido? Vai ficar vencido, Jesse? Vou ficar. Então deu provimento para ser o recurso da ré para excluir da adicional de transferência. E o recurso do autor, conforme está aí, pode manter o valor que ele manteve aí para a causa. Pois não. E no 57, 57 tem só uma... Vou ficar. Posso ficar, senhor presidente? Pode, Eu pode. fico- Ô, Jessé, no 57, na fundamentação, você está reduzindo para R$1.000 a indenização e na conclusão para 1.500. Qual que foi. prevalece? A proposta é de 1.000, senhor presidente. Então, de 1.000. Então, põe 1.000 na conclusão. Beto está de acordo? De acordo. Só uma decisão unânime nesses termos. Embaixo de declaração tem alguma... De acordo. Eu também de acordo, unânime os embaixos de declaração do doutor Gessé. Processos físicos. na pauta dos processos físicos, há uma preferência regimental. O advogado é de fora da região metropolitana de Belo Horizonte. É o número 19 da pauta, RO 216, 2015, 184. Relator, Dr. Rogério. Revisor, Dr. José Murilo. Terceiro votante, Dr. Gessé. Inscrito, Dr. Luiz Eduardo Presídio Peixoto. Pela segunda recorrente, que é a reclamada SNC. Esse processo voltou do TST para que... foi um voto relatado pelo doutor Fernando Viegas, em que ele não considerou a prova emprestada. A reclamada recorreu, o TST mandou que se analisasse, eu até transcrevo aqui, porque a decisão do TST é um pouco... Aqui, ó.
Então, ele manda que, no fundamento do acordo, entendo que a recusa do regional em valorar a prova emprestada, atribuindo ou não validade, viola o teor do artigo 5º, 55 da Constituição Federal 88, visto que impede a reclamada de exercer em plenitude seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Então, mandou que o tribunal valorasse a prova emprestada. Eu estou entendendo e citando aqui vários precedentes nossos aqui, de que a prova emprestada ela é admitida desde que haja concordância das partes, de ambas as partes. E o reclamante aqui, no caso, não concordou com essa prova emprestada. Por isso, eu estou conhecendo e negando provimento ao recurso. Vossa Excelência está mantendo o mesmo acordo que foi proferido Não, o mesmo acordo não, porque antes ele não tinha conhecido dessa matéria. Não é? O tribunal, o TST mandou que eu conhecesse da matéria e dissesse se vale ou não a prova. Eu até transcrevi aqui, por esses fundamentos, isso é o voto do TST, o acordo no TST. Por esses fundamentos, entendo que a recusa do regional em valorar a prova emprestada, porque ele não tinha nem tomado conhecimento dela, atribuindo-lhe ou não validade, eu estou dizendo que a prova não vale, porque não houve concordância do reclamante. Eu vou... Ou não. Com todas as vênias... Pois não, doutor? Presidente, eu vou chatear Vossas Excelências por conta de um fato que ocorreu após isso tudo. A situação desse processo é um empregado, um projetista, que tem uma pessoa jurídica, prestou serviços para a empresa, como pessoa jurídica, e vem aqui reclamar a relação de emprego. O detalhe é que ele tinha um sócio, o senhor Ricardo Luiz de Salles. A tal prova emprestada é exatamente o processo do sócio dele, na qual a mesma situação, e vejam, Vossa Excelência, por isso que eu não vou falar de prova, vou falar de jurisprudência, de acordo. Esse tribunal, quando julgou a primeira vez, essa turma, quando julgou a primeira vez, ela disse o seguinte: a prova oral esclareceu que o autor trabalhava no escritório da ré, com horário fixo, recebendo pelas horas cumpridas, sem poder fazer substituir. Elucidou ainda que existiam empregados da ré atuando nas mesmas funções, o que derruba a tese defensiva de especialidade e maior complexidade. É patente também a subordinação jurídica, traços mais marcantes da relação empregatícia. E, por final, o labor estava inserido na atividade fim da ré. E, com isso, chega à conclusão que não há autonomia de vontade naquele serviço. O acórdão, que é da segunda turma desse tribunal, que trata da relação de trabalho do sócio dele, do Ricardo, tem a mesma proposição. Ele diz assim: não resta qualquer dúvida que a contratação da empresa do autor, na qualidade de sócio, visou apenas a maior vantagem para este último, não podendo ser constatado o alegado desvirtuamento da aplicação das normas de prestação do trabalho. Aí o fato: na realização de suas atividades, o obreiro não podia ser substituído por outra pessoa, em razão da sua capacidade técnica, o que não afasta o requisito da pessoalidade, mas como obrigação contratual assumida na condição de sócio da empresa prestadora de serviços, não mais de empregado. Mais adiante, mesmo sendo provado que os serviços estão compreendidos na atividade econômica principal da tomadora de serviços e também que estava sujeito às ordens da empresa, isso não revela a subordinação jurídica do empregado, mas do sócio de pessoa jurídica que assumiu essas obrigações contratuais em contrato entre empresas de forma voluntária. Então, o que eu estou trazendo para Vossa Excelência nessa insistência é a autonomia de vontade. Ou seja, o que esse tribunal, avaliando a mesma prestação de serviço do sócio do reclamante, montou a sua pessoa jurídica. Na verdade, eles foram sócios numa empresa jurídica chamada RJZ, e depois o reclamante montou a dele, a JPC. Mas, enfim, esse tribunal entendeu que, pela qualidade deles, naquelas mesmas circunstâncias de fato, de trabalho, não havia a relação de emprego. Não havia, na verdade, não havia por que se modificar a forma com que as partes elegeram a prestação de serviço. É isso que diz o acordo da segunda turma. E aqui a insistência da reclamada em ver a mesma situação julgada da mesma forma. Então, nesse sopesar de ir ao TST, voltar ao TST, prova emprestada ou não prova emprestada, Vossas Excelências estão diante desse fato. Houve o julgamento, uma situação idêntica, o sócio do reclamante, apreciado com essas condições, com essa tese de direito. E aqui eu escapo da minha tentação
e falar para Vossa Excelência da tal prova emprestada. Vou escapar, mas vou insistir na tese de direito, que assim foi julgado na segunda turma desse tribunal. Então, o apelo é, pelo provimento do recurso da empresa, no sentido de se dar as mesmas circunstâncias de fato, a mesma relação de trabalho, o julgamento, a apreciação que foi dada em relação ao sócio do reclamante, no sentido de prevalecer, de dar privilégio ou de se compreender que a atitude dele e do seu sócio em montar as suas empresas, em vender a sua força de trabalho através de pessoas jurídicas com vantagens econômicas, advindas de melhor condição fiscal, etc., etc., deve ser acolhida, não deve ser modificada. E, nesse sentido, não há relação de trabalho, relação de emprego a ser nomeada, aí seria provimento total ao recurso e julgaria improcedente a ação. É isso. Pois é, doutor, mas acontece o seguinte, que o TST determinou o retorno simplesmente para que a gente apreciasse e desse valor ou não à prova emprestada. Foi só nesse ponto. Não é? Agora, o senhor está divergências de entendimento entre turmas, até entre juízes, são comuns. Não é? Talvez será reformada de lá. Não é? Se o reclamante recorre lá, não sei como é que fim levou o processo de lá. Não é? Não, eu não tenho notícia. Pois é, eu também não tenho. Então, aqui eu estou me atendo ao que foi determinado pelo Tribunal Superior. Você vai olhar e ver se a prova vale ou não vale. Eu estou falando que não vale porque não houve concordância da outra parte. Agora, nada impede que o senhor retorne ao TST para que ele aprecie, porque isso aí é questão de fundo, do mérito mesmo. Doutor Murilo. Peço vênia da sustentação, estou acompanhando Vossa Excelência. E o doutor Jessé? De acordo. É decisão unânime nesses termos. Obrigado. Boa tarde. Número 4 da pauta, RO 632-2014-011. Relator, Dr. José Murilo. Revisor, Dr. Gessé. Terceiro votante, Dr. Jorge. Inscrito, Dr. Edson Fiuza Gutierrez, pela recorrida. Número 4 da pauta. Não precisa nem vestir a saia aí, não. Tempo de vestir nada. Pronto? Posso falar? Pois não, doutor José Murilo. Estou conhecendo e negando provimento. Que a proposta de voto encaminhada seja inteiramente aprovada. Doutor Gessé. De acordo. Roberto. Decisão unânime, sendo do voto do relator. Número 21 da pauta, RO 12-85-2014-137. Relator, Dr. Rogério. Revisor, Dr. José Murilo. Terceiro votante, Dr. Gessé. Há duas inscrições, uma pelo recorrente, que é o Dr. Adilson Teodoro, e a outra inscrição pelo recorrido, o Dr. Tiago Campos Mota de Oliveira. Número 21 da pauta. Eu conheço do recurso interposto, no mérito, dou-lhe provimento para absolver a reclamada da condenação imposta na origem, julgando improcedentes pedidos formulados na exordial. Invertidos os ônus da sucumbência, custas de R$1.000 a cargo do reclamante, isento, calculado sobre o valor atribuído à causa de 50 mil, podendo a reclamada reaver o valor recolhido a tal título, observado o procedimento administrativo próprio. Eu vou passar a palavra para o advogado, se o voto é favorável à sua tese. Sim, obrigado, Excelência. Palavra do ilustre advogado do recorrido. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Boa tarde, senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais compositores da mesa, demais colegas aqui presentes, muito boa tarde. Bom, Excelência, vou pedir a máxima vênia para requerer a reconsideração do voto de Vossa Excelência e determinar a manutenção da sentença que foi muito clara nos próprios aspectos do julgamento de primeira instância, e eu gosto de salientar que a gente deve dar muito valor a este momento do julgamento, porque o juízo de primeira instância é o juízo que apreciou a valoração das provas, coletou os depoimentos pessoais, o depoimento das testemunhas, e teve totais condições de chegar ao seu livre convencimento, que foi de forma correta, no nosso entendimento, explanado na sentença. Trata-se de situação de reconhecimento de vínculo empregatício
entre um suposto representante comercial e que, na verdade, tinha as mesmas funções de vendedores da empresa. Então, para a gente não nos alongarmos tanto, né, os senhores devem ter se debruçado naturalmente pela questão, nesse ponto aqui, a onerosidade, a não eventualidade, a pessoalidade, ela ficou bem, acredito que bem delimitada. E na própria sentença foi especificado que a questão da subordinação é que seria o ponto para se verificar a questão da desconsideração do contrato entre duas pessoas jurídicas para que se transforme, né, num contrato de trabalho com vínculo empregatício. Os pontos que demonstram a caracterização da relação de emprego, o primeiro, o reclamante, no caso, ele já tinha uma empresa, trabalhava com outro ramo, e ele teve que alterar o contrato social da empresa que ele já tinha por exigência da reclamada. Senão ele não poderia prestar os serviços que foram prestados, né, em questão aí no processo. Isso restou comprovado nos autos e na sentença. Na mesma data em que ele foi admitido na empresa reclamada, foi quando ele fez a alteração contratual e foi inclusive quando ele fez a inscrição no CORE Minas, que é o órgão que regulamenta quem é exigido para fazer essa representação comercial. Nesse caso, vamos passar agora para a subordinação em si e o controle da atuação do reclamante, o que restou bem evidenciado nos autos. Primeiro ponto, os roteiros eles eram repassados à empresa para aprovação inicial. O reclamante não poderia fazer roteiros e visitas sem a prévia aprovação. Isso restou atestado nos autos. Os roteiros eles eram efetivamente acompanhados pela empresa, que recebiam diariamente os pedidos que o reclamante conseguia fechar. Então, todos os dias, ele tinha, através de um palm top, isso foi confessado pelo preposto no depoimento pessoal, que no mesmo momento em que o reclamante realizava a venda, ele, por palm top, ele informava a empresa que ele tinha feito a venda e que ele estava cumprindo o roteiro inicial aprovado pela empresa. Então, existe total controle, tanto das áreas de visita, como quase que um controle de jornada, porque era verificado se ele efetivamente estava cumprindo o seu plano de ação aprovado. Outra questão importantíssima nesses casos, nesse caso específico, Excelências, se ele não comprovasse a realização do roteiro, ele não recebia ajuda de custo. Isso resta comprovado, isso tem inclusive e-mails nos autos em que os gerentes que passavam as orientações para o reclamante, eles deixam bem claro que é necessária a comprovação dos roteiros para que seja alcançada, para que seja oportunizado ao reclamante a sua ajuda de custo. Isso, de forma cabal, comprova a descaracterização da representação comercial e que o contrato foi exatamente realizado para burlar as normas trabalhistas e que merece o entendimento que foi emanado na sentença. O preposto e as testemunhas, eles atestaram a existência de vendedores que, conforme bem documentado e explanado na audiência, né, eles faziam praticamente as mesmas funções do recorrido. A testemunha afirmou que o representante, para realizar vendas a novos clientes, ela precisava de uma autorização prévia. Então, como que um representante comercial autônomo precisa de uma autorização prévia para realizar vendas a novos clientes? Então, os clientes que ele já tinha, o que ele já tinha vendido algum, ele poderia ir. Mas se fosse novos clientes, ele precisava de uma autorização prévia. Isso também restou comprovado através de depoimento testemunhal nos autos. A empresa fazia sugestão de roteiros. Então, a empresa ela tinha gerenciamento, além do gerenciamento, ela tinha gerência, né, nessas sugestões de roteiro, no caso aí do reclamante.
O reclamante utilizava, Excelência, o mesmo sistema de vendas dos próprios vendedores seletistas da empresa para atestar as vendas e fazer o registro dessas vendas. No momento que o representante comercial utiliza dos mesmos sistemas que os vendedores, ele se submete às mesmas cobranças e à mesma fiscalização. Sempre a empresa tinha conhecimento do que o representante estava vendendo, da mesma forma como era cobrado do que os vendedores também realizavam. Isso é um notório controle de vendas, absoluto controle de vendas nesse caso. E, para finalizar, a subordinação resta comprovada no momento em que diversos e-mails, né, o que foi brilhantemente atestado na sentença, diversos e-mails entre o gerente regional e o gerente nacional, no qual eles orientam, né, a atuação do representante comercial, que no caso é o reclamante, e inclusive eles acompanhavam o reclamante, bem como outros representantes, nas vendas que eram realizadas para os maiores clientes. Então, isso comprova, mais uma vez, a atuação direta na empresa e da empresa perante o trabalho do representante comercial, que descaracteriza totalmente a qualidade, né, de autônomo e impõe a subordinação clara nesse caso. E esses contatos via e-mails com os gerentes, é notório também a estipulação de metas a serem cumpridas pelo reclamante, aqui no caso, que né, tinha o título de representante comercial. Esse tipo de contato via e-mail, com essa cobrança de metas, mais uma vez, no nosso entendimento, resta cabalmente comprovado o controle e a subordinação e toda a gerência e ingerência da empresa na atuação do reclamante aqui no caso. Então, Excelência, com essa explanação, peço a devida vênia para que o senhor reconsidere o seu voto e negue provimento ao recurso, mantendo a sentença nos seus próprios termos e nos termos em que aqui foi explanado. Agradeço a atenção de todos. Não, doutor, eu examinei detidamente esse processo, cito aqui todos os depoimentos, transcrevo o depoimento, inclusive do autor, das testemunhas, e o que se extrai desse processo é que o reclamante já tinha uma empresa, desde 2008, chamada LR Soluções Inteligentes. Em 2009, ele altera para Luiz Felipe Representações Limitada. Não é? Passou a ser uma empresa de representação e, com essa empresa que ele atuou, prestou seus serviços à reclamada. Eu noto também que, depois da rescisão contratual com a reclamada, ele continuou prestando serviço de representação comercial para a empresa Magno. Então, quer dizer, continuou no ramo da representação comercial. Extrai também do processo, dos depoimentos que eu transcrevo aqui, vários, que não havia ingerência da ré no modus faciente das vendas realizadas pelo autor, que podia realizá-las no horário que melhor atendesse suas necessidades, inclusive determinando a rota a ser seguida. Ele que fixava a rota. A cartela de clientes poderia ser aumentada através da indicação de novos compradores pelo próprio autor. As testemunhas também demonstraram que o reclamante tinha liberdade para comparecer ou não no estabelecimento da reclamada, participar de reuniões, e que o descumprimento de metas, nenhuma punição gerava para o reclamante, a não ser o não pagamento dos prêmios, que dependiam das metas. E a empresa realmente mantinha vendedores seletistas, mas o regime era completamente diferente. Os vendedores, sim, tinham que fazer relatórios diários, a rota já era fornecida pela empresa e não poderiam agregar novos compradores sem a permissão da empresa, da contratante. Então, as situações jurídicas de ambos, tanto dos vendedores seletistas quanto dos representantes comerciais, no caso do reclamante, eram distintas. E eu faço aqui uma análise pormenorizada, citando os depoimentos. Algum tipo de subordinação tem que ter. Porque a lei é clara no sentido de que o representante comercial tem que prestar contas à contratante, sim, à representada. E eu, nesse caso aqui, eu não acho que essa prestação de contas ultrapassou os limites fixados na lei própria. Por isso eu estou provendo o recurso. Excelente. Respeito o entendimento.
relação à questão da formalização da empresa, Aham. é que foi na mesma época em que ele iniciou os trabalhos, é que ele alterou essa Mas eu não tenho prova de que foi isso, que foi imposto pela... Por que ele não quis, então, ser contratado como empregado? Evidentemente, ia ganhar um terço do que ganhava. Não é? Às vezes não é nem oportunizado, né? ao representante Mas do eu Ministério. analisando E a aqui... questão não- do controle é que existia esse controle diário e das rotas, né? Havia, inclusive, sugestão de rotas e controle que todas as vendas elas deviam ser informadas em tempo real através desse Palm Top, o que foi confessado pelo preposto. Dessa forma, é o que nós entendemos que há essa subordinação e essa troca de e-mails entre os gerentes regional e nacional e que impunham, né, a estipulação de metas e, inclusive, acompanhavam o representante nas vendas a clientes maiores. E com relação à venda a novos clientes, restou atestado por testemunha que ele não poderia fazer venda a novos clientes sem autorização da empresa. Não é isso que eu colhi dos autos, não. Doutor Murilo. Eu peço vendo a sustentação, estou acompanhando Vossa Excelência. Eu também examinei o processo, recebi até memoriais, etc. E o doutor Gessé? De acordo, senhor A presidente. decisão unânime nos termos já lidos aqui. Próximo. Questão, incluiu nessa decisão os danos morais? Reforma excluído. integral. Ok, muito Não, obrigado. reformei tudo. Não, ok, muito obrigado. Uma boa tarde, bom trabalho. Boa tarde. Próximo. O próximo processo foi feita uma inscrição, mas apenas o advogado assistirá ao julgamento. É o 29 da pauta. RO 213, 2015, 110. Relator, doutor Gessé. Revisor, doutor Jorge. 29. 29 da pauta. É o Pacaluz Comércio e Logística? Não é isso? Pacaluz. Sim, senhor. Eu estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos no mérito negando-lhes provimento. É o meu voto, senhor presidente. Doutor De Beto, acordo. eu também de acordo, decisão unânime nos termos do voto do relator. Próximo. É o número 2 da pauta. José Murilo. AP 22, 2016, 015. Relator, doutor José Murilo. Revisor, doutor Gessé. Terceiro votante, doutor Jorge. Inscrito, doutor Sandro Paulo Sagaz, pelo agravante. Número 2. Esse aqui, não é possível. Está falando por quem? Pelo agravante? Sim, senhor. Roberto Brito Tá. Bezerra. Eu não conheço o agravo e aplico o agravante, multa no montante de 10% do valor atualizado do débito em execução, revertido em proveito do exequente, cabendo ainda o pagamento das custas no importe 44,26. Está insistindo em entrar com agravo incabível, já teve um agravo anteriormente que não foi conhecido por incabível e continua atentando com essa conduta, atentando contra a dignidade da justiça. Data verde. Senhor, Doutores, tinha falado. boa tarde. Só quanto à multa, excelência, os motivos são diferentes por esse agravo. Inclusive, ele ficou confuso devido a um problema de secretaria, mas parece que foi resolvido, parece que mais ou menos resolvido, mas não prejudicou, não. Eu só peço mesmo para que seja retirada a multa, né, da litigância, porque os motivos desse agravo específico é diferente do outro. É totalmente diferente. Então, é só por essa razão. A questão é essa. Cada decisão que o juiz toma, entra um agravo. Aqui, por exemplo, o juiz da executante determinou a inclusão do CPF e CNPJ dos executados no Central Nacional de Disponibilidade de Bens. Entra com agravo. O anterior também entrou com agravo. Quer dizer, não é com isso, não é todo despacho do juiz que cabe agravo, quer dizer. E isso está onerando, está prejudicando o andamento do processo. Nada foi pago ainda, etc. Então eu peço venda e estou acompanhando. Que aí talvez a coisa... E sabe que eu dificilmente aplico. Difícil. Uma coisa mais difícil. Mas nesse caso, eu verifiquei que realmente não pode haver essa conduta data venda. Então eu estou mantendo. Doutor Gessé. De acordo. E o doutor De Beto? acordo. Decisão unânime nos termos do voto do relator. É uma inscrição feita hoje, no número 18 da pauta. É o processo 3 de 2016, 017. Relator, doutor Rogério. Revisor, doutor José Murilo. Terceiro votante, doutor Gessé. Inscrita a doutora Silvia Maria de Araújo Candian, pela segunda agravada, que é a magnesita. Magnesita. É um agravo do Ministério Público. O senhor quer se manifestar? Eu estou rejeitando a preliminar de não conhecimento do agravo, arguido em contra-minuta, conheço o recurso e no mérito dou-lhe provimento para determinar o procedimento da execução provisória. Custas pelo acesso no importe 44,26, nos termos do artigo 789-A da CLT. A senhora tem a palavra. Está atendendo. Estou provendo.
Primeiramente, boa tarde a todos. É uma satisfação estar sustentando aqui perante essa outra sexta turma. Data vênia do posicionamento do presidente, trata-se de uma execução provisória em que está pendente de recurso extraordinário. Ou seja, o provimento não só trará repercussão interna na empresa, uma vez que existem inúmeras empresas terceirizadas dando continuidade ao serviço. Peço a reconsideração do voto em relação ao provimento, sobretudo porque, em primeira instância, o juiz da 17ª Vara já manifestou desfavoravelmente ao Ministério Público nessa ação civil pública e, sobretudo, em relação à insegurança jurídica, uma vez que estamos falando aqui de execução provisória, né? E a decisão determina uma obrigação de fazer que, se hoje ela realmente for mantida, da forma que Vossa Excelência manifestou, será irreversível. É uma matéria de terceirização que está sendo debatida em nível nacional, né? A gente também tem outro caso da Cenibra, temos também todos os processos sobrestados, né, de outras empresas, como a Contax, e realmente a empresa pugna pela reconsideração e o não provimento ao AP, agravo de petição do Ministério Público. A própria emenda aqui do voto já sintetiza a questão. Verificado que o agravo de instrumento em recurso de revista não foi conhecido por irregularidade de representação, perde objeto a ação cautelar que objetivava a concessão de efeito suspensivo ao referido recurso. Ressalvo que os efeitos da extinção da cautelar não dependem do trânsito em julgado da decisão proferida no processo principal. Por isso eu estou provendo. Essa cautelar era exclusivamente para dar efeito suspensivo ao recurso que não foi conhecido. Sim, Excelência. Ok, só que em relação a ainda um recurso extraordinário. Mas aí é outro assunto. Há um recurso extraordinário em relação à matéria. Tudo bem, está assistindo. Pode falar, vou acompanhar você, né? Sim, senhor. Decisão unânime nesses termos. Próximo. Para a pauta. Pauta normal. Número 1 do Murilo, eu estou de acordo.